aqui para o 11º episódio do podcast Incluir, hoje com o tema Por que o sono é o melhor amigo da escola? E temos enorme prazer, né, Adriana e Bárbara, de estarmos aqui com a doutora Luciane Baratelli, neuropediatra, pós-graduada em Medicina do Sono na Infância e Adolescência, que vem conversar conosco e aprofundar esse tema que ela estuda tanto, Sim. né? Meu tema xodozinho. Isso. Então, vamos começar perguntando, né, a doutora Luciane, o que exatamente acontece no cérebro da criança e do adolescente enquanto eles dormem? Tá, primeiramente, obrigada pelo convite, tá? É muito bacana para mim poder ter essa oportunidade de falar mais sobre sono, né? Como você mesmo já disse, que é o meu tema xodozinho. Então, para a gente começar a entender, né, a gente precisa primeiro desvincular o processo de que o sono é algo passivo, né? Então, antigamente, a gente acreditava que quando a pessoa dormia, o cérebro desligava e descansava. Mas hoje em dia, a gente sabe que o sono é um processo extremamente ativo, tá? E ele é fundamental para a regulação do nosso organismo. Então, é durante o sono que o nosso cérebro vai regular a nossa pressão arterial, a nossa frequência cardíaca. É durante o sono que a gente produz hormônios muito importantes. O sono adequado, ele é fundamental para a nossa produção da imunidade e ele tem um papel enorme também no aprendizado. Então, enquanto a gente dorme, né, o nosso cérebro ele vai estar ali processando tudo que a gente vivenciou durante o dia, tá? Então, ele começa, né? A gente vai adormecendo, o sono vai aprofundando. Primeiramente, ele vai ali revendo tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente vivenciou. Começa a separar, né? O que é importante, o que não é importante. Ah, vamos ver esse videozinho aqui de gatinho, né? Engraçadinho. Talvez seja importante. Vamos aqui guardar, né? Ah, essa informação que a criança aprendeu na escola. Então, ele vai separando essas informações e depois ele vai colocando em caixinhas. Então, quem já viu aquele filme Divertidamente, que eu acho que praticamente Incrível, todo né? mundo já assistiu, ele mostra esse processo muito bacana. Então, ele vai ali recapitulando tudo que a gente aprendeu ao longo do dia e vai vendo, eu aprendi isso aqui em matemática, né? Então, ele vai, o que é importante, o que não é, o que for importante eu vou colocar naquela caixinha junto com os outros conhecimentos matemáticos para poder ir fazendo esse encadeamento das informações. Mas para que isso aconteça de maneira adequada, a gente precisa ter um sono de uma duração adequada que vai permitir a gente passar por todos esses estágios de sono, porque cada estágio é uma parte desse processo, tá? E a gente precisa também ter uma boa qualidade do sono, porque se esse sono tem uma qualidade ruim, é um sono superficial, também vai impedir com que a criança fique ali o tempo necessário nos estágios de sono mais profundos, mais avançados, e não vai interferir ativamente nesse processo. Sim. E é importante a gente falar sobre isso, porque isso é fundamental, o sono, né, para o aprendizado em qualquer estágio da vida. Claro que o foco aqui na gente, na infância, adolescente, mas até mesmo para adultos, porque eu vejo que até hoje a gente tem aquele mito, né, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem. Eu vejo muito isso até em cursinho pré-vestibular, que a pessoa acha que virar à noite estudando, deixar de dormir ou acordar muito cedo, vai fazer com que ela aprenda mais, quando na verdade é o contrário. Porque durante o sono é que vai acontecer ali todo o processo passivo, que eu falo, é a parte mais fácil do aprendizado, para a gente fixar aquele conteúdo. Então, não adianta a pessoa estudar, 8 horas por dia, se na hora que ela dormir, ao invés dela dormir 8 ou 9 horas ou 7 horas de sono, que seja necessidade dela, ela dormir 5. Porque ele não vai conseguir passar por todos esses processos. Então, muita coisa que ela estudou, que ela se esforçou, vai sendo descartado, né? E é importante a gente falar isso, especialmente para os adolescentes, que eu vejo que são os que mais sofrem com a privação de sono. Então, eles vão dormir muito tarde por diversas questões da vida, a escola começa muito cedo. Tem adolescentes que dormem 5 horas por noite e acha que isso é normal, que dorme até menos do que isso. Então, não adianta, né, a família ficar assim. Claro que não vou dizer que não adianta, né, porque também seria um absurdo. Mas se você tá ali buscando ajudar aquele adolescente, tá com o professor explicador, tá no psicopedagogo, a família estuda junto, a escola tá participando, mas na hora de dormir, esse adolescente dormir pouco, você vai estar ali
desperdiçando todo aquele esforço, porque na hora que vai acontecer o processo passivo de fixação de conteúdo, o conteúdo não vai reter, o cérebro não vai ter tempo de linkar esse conteúdo nas caixinhas. Então, a gente precisa muito falar sobre isso. Ainda agora você falou que para o tempo, para aquela pessoa, cada pessoa tem um tempo determinado de sono, por exemplo, para mim 6 horas de sono tá bom. Para o outro tem que ser mais. É isso ou não? Sim. E essa é uma dúvida muito comum que eu recebo nos atendimentos, né? A família chega, quando eu falo sobre sono, então me diz, doutora, quantas horas o fulaninho precisa dormir? E essa é uma pergunta muito complexa. Então, não tem como olhar para uma criança e dizer, uma criança de 10 anos tem que dormir 10 horas. Porque o sono, ele é uma característica individual. Então, assim como tem pessoas que são mais altas, tem pessoas que são mais baixas, cada um tem a sua característica, para o sono é a mesma questão. Então, a gente tem uma tabela, que depois até posso mandar a tabela para vocês, que ela demonstra a necessidade de sono em cada faixa etária, mas ela tem um intervalo de normalidade. Então, pegando ali uma criança em fase escolar, a gente vê que a maioria vai precisar entre 9 e 11 horas de sono. Mas isso não quer dizer que para qualquer criança dormir 9 horas vai ser o suficiente. Então, tem algumas crianças que vão precisar de 11. Se elas dormirem 9, vai ser muito pouco para elas. Então, mais importante do que a gente querer olhar uma tabela ou querer olhar um dado científico é a gente olhar cada indivíduo. E até você falou dessa questão das 6 horas de sono, é muito comum que a gente subestime a nossa própria necessidade. Então, eu vejo muito adulto falando, eu fico bem com 5 horas de sono, eu fico bem com 6 horas de sono. Quando, na verdade, é muito raro uma pessoa ter uma necessidade tão pequena. E com criança, às vezes, com adolescente, a gente também fica com essa percepção, ele dá conta. Mas, na verdade, os impactos do sono inadequado vão se somando ali. E é algo que vai muito além do aprendizado. Então, o sono ruim vai influenciar no humor, vai aumentar a chance dessa criança ou desse adolescente ter um quadro de ansiedade, ter um quadro de depressão. E a gente sabe que essas questões emocionais também vão impactar no aprendizado, aumenta risco cardiovascular, aumenta risco de você ficar doente, porque ele tem esse processo fundamental na imunidade, e se a criança fica muito doente, ela também vai frequentar menos a escola. Então, é uma cascata que vai ficar. Então, se você vai cuidando ali de todos aqueles pontos, né, mas você só cuida de quando a criança está acordada, eu falo que você está ali cuidando de 50% da vida dessa criança. Sim. Porque uma criança, até 5 anos de idade, ela vai passar pelo menos 50% da vida dela dormindo. Então, mesmo que você dê todos os estímulos adequados para essa criança, quando ela está acordada, incluindo todos os suportes que ela precise, com a família, com a escola e tudo mais, se você não cuidou do sono, você vai estar ali cuidando só de metade da vida dessa criança. Eu já ficando preocupada. Porque o que acontece? Então tem uma história genética, provavelmente, né? Nisso. Sim, tem um certo componente genético, sim. Porque eu durmo pouco, meu marido dorme pouco. Na verdade, não é que a gente durma pouco, assim, eu preciso de 6 horas contínuas. Se eu tiver um sono quebrado, eu fico arrastada no dia seguinte. Mas se eu dormir meia-noite e acordo 6 horas, 6 e meia, eu fico tranquila. E eu tenho percebido, minha filha agora tá jovem, né? Enfim, 17 anos. Adolescente, já iniciando a vida adulta, fazendo 18. E tá no Enem. Então, assim, ela sempre teve uma questão de dormir pouco, mas eu tô percebendo que isso tá aumentando. Ela tá tendo mais despertares, ela tá ansiosa, enfim. Mas aí a minha pergunta era exatamente essa, assim. Eu durmo pouco, meu marido dorme pouco, e eu percebo que ela tem essa tendência. Então, isso faz sentido, né? Sim, existem, de fato, pessoas que têm uma necessidade menor de sono, que é o que a gente chama de pequenos dormidores, que são pessoas que dormem menos, um pouquinho ali abaixo da média, e mesmo assim conseguem ficar bem. Mas é algo difícil da gente conseguir definir isso, e até difícil de dizer que não vai trazer nenhum impacto, porque, como eu falei, né, é um processo acumulatório. Então,
Pra gente conseguir afirmar que essa pessoa realmente está bem, a gente tem que avaliar como é que está sendo a regularidade de sono dessa pessoa, como é que tem sido o bem-estar dela durante o dia, mesmo quando ela não está sendo despertada. Um fator que a gente avalia muito fácil, assim, né? Para saber se essa criança, esse adolescente está dormindo realmente as horas que ele necessita, é você comparar como que é a rotina de sono dessa pessoa nas férias, por exemplo, ou nos finais de semana, com o restante da semana. Então, às vezes, falar, o adolescente ele dorme 11 horas da noite, acorda 6 horas da manhã e fica muito bem. Ah, mas que horas que ele acorda no final de semana? No sábado, né? Quando não tem nenhum compromisso. Ah, no sábado ele dorme até 9, 10 horas da manhã. Então, esse já é um sinal muito forte para mim de que aquelas horas não estão sendo suficientes. Porque se fosse, quando você não desperta, quando você está ali totalmente relaxado, você dormiria aquela mesma quantidade. Como é que é durante as férias, né? Ah, tô ali de férias, numa casa de praia, não tenho nenhum compromisso, acordo a hora que eu quero, durmo a hora que eu quero. Quantas horas você está dormindo? Realmente são essas poucas horas que você dorme na rotina do dia a dia? Porque às vezes a gente simplesmente se acostuma, né? A gente se acostuma a dormir mal, a gente se acostuma a comer mal, a não fazer atividade física e a gente acha que tá tudo bem quando na verdade não tá. Então, para um adolescente, a média de sono seria de 9 horas, mas com intervalo ali de 8 a 10. Eu acho que menos de 8 horas, não vou dizer que é impossível, mas é muito raro que um adolescente realmente esteja conseguindo descansar o quanto que ele precisa. O que a gente vê na maioria dos casos é que eles estão privados de sono. E quando a gente vê assim estatisticamente, eu não vou lembrar aqui o número exatamente, mas eu diria que pelo menos 60%, 70% dos adolescentes estão dormindo menos do que necessita. Então a gente normalizou um sono ruim, né? Ah, são tantos que dormem pouco, são tantos que dormem mal, que aquilo passa a ser o novo normal, né? Vamos dizer assim, quando na verdade não deveria. Você falando de adolescência agora, né? De adolescente, é mito ou é verdade que eles precisam dormir mais no sentido assim? Tem sempre que fala assim, adolescente dorme pra caramba. Nossa, tem muito sono. Não tem uma fala assim, que na adolescência eles se deixar vai dormindo? Existe, na verdade, assim, comparado com uma criança, eles dormem menos, porque a necessidade de sono, ela começa bem alta, então de um recém-nascido, muitos precisam de 13, 14, até 17 horas de sono, e ele vai diminuindo ao longo da vida. Um idoso vai precisar menos do que uma pessoa, do que um adulto jovem, por exemplo. Então, o adolescente, comparado com a criança, ele precisa de menos horas, comparado com o adulto, ele precisa de mais. Então, se um adulto precisa em média de 7, 8 horas, o adolescente, a gente sabe que eles precisam em média de 9. Mas o que acontece que eles estão sempre morrendo de sono é porque eles dormem mal. Então, chega em casa da escola comum, lembrando da minha adolescência. Sim. Eu chegava a dormir ali, às vezes, 2 horas, 3 horas da manhã. Mas não é porque eles precisam muito, é porque eles dormem muito menos do que eles precisam. Sim. Não, e hoje com o WhatsApp, às vezes dá 10 horas da noite, tá todo mundo conversando. Eu olho assim e falo assim, não, mas tá todo mundo, não, né? E aí, assim, tem sinais de que a criança ou adolescente não tá dormindo bem? Você falou da ansiedade, né? Mas assim, fala para quem tá em casa, assim, quais são os sinais que você pode ligar ali o alerta que seu filho ou, né, criança ou adolescente não esteja dormindo bem. Porque tem família que vai dormir e deixa, né? Então, assim, nem sabe se lá no quarto eles estão dormindo. E aí eu tenho um relato, assim, de várias pessoas, não dorme nada, ficou vendo televisão até 2 horas da manhã, né? E até, assim, para associar a sua pergunta, Bárbara, assim, eu fiquei pensando, né, quando você estava falando de final de semana, de férias, né, o que, na verdade, a gente acaba percebendo nessas fases, nesses dias, né, é que eles dormem mais, mas eles vão dormir muito tarde. Então, não acontece tanto a coisa de, sei lá, de 11, meia-noite às 9. Acontece de dormir às 3, 4 da manhã e ir até 1 da tarde,
né? Então, juntando a essa pergunta da Bárbara, né, sobre esses sinais, assim, o que a gente deve ficar atento para identificar, né, que essas crianças e esses adolescentes não estão dormindo bem? Tem esse impacto da hora que vai dormir, a hora que faz diferença, assim, a questão da madrugada, né, que se fala tanto? Faz. Então vamos lá, que são muitos pontos importantes que você abordaram. Só fazendo um adendo dessa questão do celular, o que muitas famílias não sabem, a gente fala muito sobre o adolescente utilizar o celular antes de dormir, mas o que muitas famílias não sabem é que é extremamente comum eles utilizarem o celular no meio da madrugada. Então, desperta de madrugada, checa o celular, e aquilo ali é péssimo pro sono, porque você vai dar um sinal luminoso, é como se você estivesse dizendo pro seu cérebro, oi, bom dia, ali, como se fosse um galo cantando, dizendo que é hora de acordar, porque a luz é o principal marcador pra gente de que é hora de despertar. E as famílias não sabem. Então, só para reforçar, tá? Para as famílias que estão escutando a gente, celular não pode dormir no quarto do adolescente. Precisa ter um horário limite para entregar para os pais, ele vai dormir fora do quarto. Se puder também tirar controle de televisão, o que for, porque é muito comum os adolescentes mexerem no celular durante a madrugada e os pais sequer saberem disso. Agora, falando um pouquinho dos sinais de sono, vou começar um pouco para os profissionais de saúde. Quando a gente vai abordar o sono da família, não adianta a gente chegar para os pais e perguntar: o seu filho dorme bem? Dorme. E aí, ok, próxima pergunta. Porque se você pergunta só isso, você vai estar deixando passar ali muitos casos de distúrbio de sono. A gente precisa entender ao máximo como é a rotina dessa criança. Então, um dos primeiros sinais que eu gosto de observar para saber se essa criança está dormindo o suficiente é essa regularidade do sono. A que horas que ela vai dormir? Que horas que ela acorda? Como que é esse padrão? Nos dias de semana, nos finais de semana? Então, essa mudança de final de semana já é um sinal muito importante para a gente. Tá? Se essa criança ela vai manter ali o mesmo horário de despertar, o mesmo horário de dormir, se isso está se prolongando muito, já é um sinal de alerta muito importante. A gente vai observar também como que essa criança fica na hora de despertar. Ela desperta espontaneamente? Que a gente vê muito isso nas crianças pequenas. Ou você tem que ficar ali chamando. Então, é muito comum, que horas que a criança acorda? No dia que ele tem terapia, eu acordo ele 7 horas da manhã, porque ele tem que estar 8 horas na psicóloga. Ok. Mas e o dia que não tem terapia? E nesse dia eu não sei a hora que ele acorda. Tem muita mãe, muito pai que fala, eu saio de casa, eu deixo ele com a babá e eu nem sei. Ou então ele acorda 8, 9 horas da manhã. Então esse já é um sinal muito grande. Se a criança está precisando dormir 1 hora a mais do que o horário que você desperta ela ativamente, já é um sinal de que não está sendo suficiente. E para uma criança dormir 1 hora a menos por dia, tá? É quase como se ela passasse uma noite acordada, porque ao longo de uma semana ela dormiu 7, 8 horas a menos, dependendo. Então, isso vai trazer um impacto muito grande. 1 hora de sono a menos é coisa beça. Como que é o comportamento dessa criança? Essa criança, ela desperta bem, ou ela desperta muito irritada, ou ela desperta muito agitada? É aquela criança que, ao longo do dia, parece que já está muito cansada? Você vai observar outras características dessa criança. A criança tem uma olheira enorme, né? Criança não é para ter olheira. Isso é coisa de adulto, né? Da gente que já está ali quase na perimenopausa. Mas criança não tem que ter olheira. É uma criança que está sempre cansada, é uma criança que está sempre irritada, é uma criança que está sempre muito agitada. Então, para o adulto, quando ele está privado de sono, ele vai ficar letárgico, né? Cansado, se arrastando. A criança que não dorme bem é aquela criança que fica igual Tasmania, que ela fica agitadíssima, que ela corre para um lado e para o outro e que ela está irritada. Então, esse é um sinal muito, muito importante, junto com essas questões de regularidade. Essa criança ronca durante o sono, essa criança tem um sono muito agitado, ou essa criança realmente está descansando. Um ponto que você perguntou, Rita, do horário. Isso é fundamental,
Tá? Então, o nosso sono passa por várias mudanças, como eu falei, na duração, mas além disso, a nossa preferência de horário, ela também varia muito. Então, a criança pequena, especialmente assim, os bebês, pré-escola, antes da puberdade, eles têm uma tendência matutina. O que é isso? Eles tendem a dormir cedo e acordar cedo. Então, eu recebo, às vezes, família falando, ai, doutor, o meu filho acorda 5 horas, 5:30 da manhã, o que eu faço? Vou falar, você prepara um café e vai começar o seu dia. Porque para uma criança pequena, despertar 5 horas, 5:30 da manhã é normal. E qual é o ponto que a gente tem que levantar de alerta? Muitas crianças continuam acordando nesse horário, mesmo quando elas dormem mais tarde. Diferente do padrão do adolescente. Então, às vezes, tem criança pequena que vai dormir, que o horário dela de dormir é 8 e ela acorda às 5:30. E aí teve uma festa de aniversário, um evento de família, os pais foram pra rua, ela foi pra cama 10 horas da manhã e ela vai acordar 5:30. E aí ela vai ficar irritadíssima, né? Mas o relógio biológico dela ali, vai despertar naquele horário. Então, a gente precisa permitir que essa criança durma cedo, porque senão ela vai ficar privada de sono. Não adianta a gente querer ficar empurrando esse horário dessa criança para dormir mais tarde. Já quando a gente vai entrando na adolescência, respondendo o que a Rita perguntou, a gente vai tendo um atraso de fase natural do sono. Então, o nosso pico de melatonina, que é o nosso hormônio que sinaliza para o cérebro que é hora de dormir, ele vai ser produzido 2, 3 horas mais tarde. Então, a gente vai sair daquele padrão de que a criança dorme 8, 9 horas da manhã e vai ali 2, 3 horas. Então, a gente pensar, o padrão normal seria 11 horas, meia-noite, né? Então, numa situação que você não tivesse os compromissos sociais, o adolescente, ele naturalmente dormiria um pouquinho mais tarde e ele já acordaria um pouquinho mais tarde. Porque como é um processo fisiológico, é diferente da criança pequena que você coloca ela para dormir mais tarde e ela vai despertar Reloginho, né? naquele mesmo horário. Mas qual é o grande problema? É que hoje a gente está num mundo que ele é inimigo do sono. Então, a gente tem ali luzes o tempo todo. A gente tem redes sociais, a gente tem jogos online, a gente tem vídeos. E o adolescente, ele quer viver tudo ao mesmo tempo e agora, né? Então, uma das características também, quando a gente vai ficando mais velho, é você tolerar cada vez mais ficar acordado. Então, a criança pequena, né, o bebezinho recém-nascido, ele aguenta muito pouco ficar acordado. Então, ele vai dormir, vai acordar, vai ficar ali 2, às vezes 3 horinhas, 4 horas, assim, estourando acordado, muitas vezes bem menos, e vai ter essa necessidade de dormir. A gente vai ficando mais velho e a criança vai naturalmente abandonando essas sonecas uma a uma. Até os 5 anos, a maior parte das crianças já vai ter abandonado essa soneca e a criança, ela vai ali tolerar ficar o dia inteiro acordado, mas quando vai chegando próximo da hora de dormir, ele já vai ficando muito cansado. Então tem algumas crianças que dormem em qualquer lugar, eu vejo que isso é um padrão de cada uma, né? Tem criança que pode estar ali num aniversário, com um pagode tocando, ela vai esticar ali a cadeirinha dela e vai dormir, porque morro de inveja, minhas filhas nunca foram assim, tá? E tem algumas crianças que toleram um pouco mais, mas elas toleram às custas ali de uma irritação, de uma agitação, aquela criança que fica um nojo, assim, né? A minha filha mais nova, né, eu brinco que ela tem ali o relógio que a gente nem precisa olhar, né? Deu 9 horas, eu sei que ela vai ficar agitadíssima, ela vai ficar irritada, ela vai ficar virando cambalhota, e meu marido brinca, caramba, deu 9 horas, ela está agitada. Porque a criança já está muito cansada, então mesmo essas que precisam de um ambiente um pouquinho mais controlado para adormecer, elas vão dando esses sinais que a família tem que perceber também para conseguir colocar essa criança para dormir. Então, criança tem que dormir cedo, idealmente até as 9 horas, e esse também é um sinal de que essa criança está tendo uma boa qualidade do sono.
Já quando a gente está ali na adolescência, né, no começo da juventude, eles toleram muito bem ficar acordado. Não é à toa que é a idade que a gente quer ir para boate, que a gente quer virar à noite, né? Hoje em dia, eu que estou aqui com os meus 40 anos, se você me chama para uma festa que começa às 9 horas, eu já digo, não vou, né? Porque, 9 horas, né? 10 horas eu já tô ali cansada, querendo buscar o meu cantinho para poder dormir. O adolescente não, ele tolera muito bem. Por isso que ele acha que ele está muito bem. Aquilo é muito fácil para ele virar à noite. E aí, todas essas pressões sociais associadas a essas mudanças hormonais que fazem a gente querer dormir mais tarde, faz com que o adolescente vá virando à noite. E qual é o problema? É que no dia seguinte ele tem que acordar às 6 horas da manhã para ir para a escola. E aí a conta não fecha. Não tem essa reposição, né? Sim. E mesmo quando ele não tem que acordar, né, também tem um efeito negativo, né, sobre a saúde, que é a questão até do pico da melatonina, que você estava falando, né? Sim. Então, um dos sinais de um sono adequado é também você dormir num horário que seja, vamos dizer assim, compatível com a nossa fisiologia. Então, a gente não é coruja, né? A gente é feito para ficar acordado durante o dia e dormir durante a noite. Então, tem família, e esse ponto que você levantou, Rita, é muito importante. Eu vejo até pessoas na internet sinalizando isso. Ah, mas se o seu filho dorme às horas que ele precisa, não importa o horário. Isso é mentira. O nosso sono, ele é como se fosse uma orquestra. Para ele ser de qualidade, todos os instrumentos têm que estar tocando ali no seu ritmo, né? Então, a gente vai ter, para a gente ter uma produção de hormônios adequada, para a gente poder ter um descanso efetivo, o horário é importante. Então, não adianta essa criança, né, dormir meia-noite, mesmo que ela seja uma criança que não seja tão matutina, que consiga postergar pela manhã. Ah, ele dorme meia-noite, mas ele consegue acordar às 11. Isso não está sendo saudável. Então, criança realmente precisa dormir cedo, idealmente até às 9 horas, se não conseguir, assim, o mais cedo possível, próximo a isso. Então, foi muito importante você trazer essa questão, Rita. Agora, aí também existe o contexto familiar, né? Que às vezes não... Ah, minha criança... Mas a família toda tá lá, televisão alta, tudo tocando, né? Então, não é só uma questão da necessidade fisiológica da criança que dorme pouco, mas a própria família que tem um modelo, né? E vai modelando também. Eu percebo isso até assim, na minha casa, né? A gente sempre foi de dormir cedo. E meus filhos, mesmo casados, mantêm esse padrão. Eles vão dormir cedo, a gente acorda cedo. Você falou assim, se alguém me chamar para festa 9 horas, eu não. A mesma coisa, porque 9 eu quero estar deitada, né? Mas, doutora Luciane, e relação, esse sono e o desenvolvimento cognitivo, né? Aí, principalmente do adolescente que a gente está falando agora, né? Ele está numa fase de construção e esse sono prejudicado, como funciona para esse desenvolvimento cognitivo dele? Então, isso está diretamente relacionado, porque, como eu já falei lá no começo, é durante o sono que a gente vai conseguir fixar, né, e organizar ali no nosso cérebro tudo que a gente aprendeu durante o dia. Então, uma criança, isso em qualquer fase da vida, né? Uma criança ou um adolescente que está dormindo mal, ele vai ter um prejuízo, sim, direto no aprendizado. Então, a gente precisa também cuidar do sono dele. E as sonecas durante o dia, isso interfere? Da noite, não interfere? Por exemplo, eu tenho adolescentes, né, que relatam para mim assim, não, aí eu saio do curso pré-vestibular, né, eu durmo meia-noite, 1h da manhã, aí eu acordo às 6, aí quando dá aquelas 2 horas de almoço, eu corro em casa, tiro uma soneca de 1 hora, como em 10 minutos, volto, e aí pronto, já tô restabelecido. Então, vamos lá. Vou começar falando das sonecas desde do bebezinho. Tá. Então, o recém-nascido, ele vai ter um sono que a gente fala que ele é polifásico. Então, ele vai dormir e acordar a qualquer hora do dia e da noite. Ele ainda não tem noção nenhuma do que é dia, do que é noite. Ele vai ali dormir 2, 3 horas, acorda 2 horinhas, depois dorme e vai passando por esse processo. Conforme a gente vai amadurecendo, então, entre ali 3, 4 meses,
nosso sono ele começa a se consolidar no período noturno, o que não quer dizer que um bebê de 3, 4 meses vai dormir várias horas seguidas, quer dizer que ele vai passando gradualmente a ficar mais acordado durante o dia, tendo mais tempo acordado durante o dia, tendo mais tempo dormindo durante a noite. E ele começa a fazer 3, 4 sonequinhas ao longo do dia. Próximo de 1 ano, em geral, a criança ela faz 2 sonecas. Isso tudo é fisiológico, porque a criança ela não tolera ficar muitas horas acordado, o cérebro dela não aguenta. Então, próximo de 1 ano, ele vai precisar de uma sonequinha ali, normalmente umas 2, 3 horas depois que ele acordou. Vai fazer uma segunda soneca logo depois do almoço. Ele já vai tolerar ficar um pouquinho mais acordado nesse período antes de iniciar o sono noturno. Por volta de 1 ano e meio, a maioria das crianças, mas claro que tem uma variação individual, às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, por volta de 1 ano e meio, eles vão ter uma soneca única, que idealmente deve ser ali próxima ao horário do almoço. Se essa soneca for muito tarde, já nessa idade, ela vai impactar no sono noturno, porque ele não vai ter tempo suficiente, vamos dizer assim, de se cansar, né, para conseguir dormir. E essa soneca, ela vai ser necessária. E aí, essa idade de abandono varia muito, tá? Tem criança que com 2 aninhos, assim, é raro, mas já pode ir abandonando a soneca, não precisando mais. Mas a maioria ali vai abandonando próximo de 3, entre 3 e 5 no máximo. Ele não vai mais precisar dessa soneca. Então, teoricamente, depois dessa idade, a gente não precisaria mais dormir durante o dia. A gente deveria ter um sono contínuo à noite para conseguir descansar. Mas claro que tem ali questões culturais, né? Tem culturas que tem ali aquela questão da siesta, que pode fazer uma sonequinha e não trazer um impacto tão grande. Mas agora falando do adolescente. Na teoria, ele não precisa de soneca, tá? Mas, assim, eu falo que na prática, né, o perfeito, ele é inimigo do bom. Então, eles estão privados de sono. A gente sabe que a soneca ela não substitui sono noturno, mas ela pode ser uma medida de redução de danos. Então, eu fiz ali todo o possível para que esse adolescente durma o máximo de horas possíveis à noite, mas mesmo assim, ele não está conseguindo dormir as 9 horas que ele precisa. Porque se um adolescente acorda às 6, né, ele deveria estar na cama às 9. Tem adolescente que acorda às 5h30, ele deveria estar na cama às 8h30, mas assim, eu vou te contar nos dedos a quantidade de adolescentes que eu já conversei que realmente consegue estar na cama às 8h30. Muitas vezes isso é muito difícil para ele. Então, essa soneca ela pode ser uma aliada, como eu falei, sendo algo que não dá para fazer o perfeito, eu vou fazer o melhor que dá, para poder pelo menos descansar um pouco e diminuir os impactos dessa privação de sono. Mas como essa soneca tem que ser feita para ela também não trazer mais prejuízos? Preferencialmente logo após o almoço, mas eu sei que também tem adolescente que não tem ritmo nenhum para almoçar, né? Então falo, tem que estar acordado até as 3 horas da tarde e ela não passar de 45 minutos. Porque se passa disso, vai girando uma bola de neve. Porque aí vai chegar à noite, ele não vai conseguir dormir. Então precisa da soneca, eu já vi que essa é uma briga, que eu não vou conseguir comprar, ele já criou esse hábito, tá ajudando? Ok. Então, olha, você vai chegar, você vai almoçar, você vai dormir ali 45 minutos, tá? Não vai passar disso, e eu vou despertar para minimizar o impacto que isso vai ter no sono noturno. E um ponto importante, assim, que eu sempre lembro para as famílias, né? Que o sono, ele não é um processo voluntário. Ele é diferente, por exemplo, da alimentação. Que eu tenho, né, o meu hormônio que vai sinalizar a fome, eu tenho os hormônios que sinalizam a saciedade, mas a gente consegue driblar esse processo. Sim. Então, eu posso ter, né, quando eu era criança, eu gostava muito de... Minha avó fazia um feijão carregadíssimo, né, uma fava com linguiça, que você come aquilo, você tá ali com a saciedade nas alturas, né, tô ali... Murchinho cheio. Ela chegava com um doce de leite que ela fazia, não importa, né? Conseguia comer aquele doce de leite. A gente brinca, o estômago da sobremesa é outro. Posso estar ali cheia, saciadíssima. Você chegou com um doce que eu gosto muito, eu vou conseguir comer. O sono, ele é diferente. O sono, para você conseguir dormir, você precisa
estar, vamos dizer assim, acumular um cansaço. Eu gosto de dizer que é como se fosse um copinho, tá? Que ele vai se acumulando ao longo do dia. Quando você dorme, esse copinho esvazia. Quando você tá acordado, ele vai enchendo com uma substância chamada adenosina, que ela vai se acumulando no nosso cérebro. Quando a gente atinge um certo nível de adenosina, a gente consegue iniciar o sono. Então, se eu não tenho esse acúmulo, você pode colocar essa pessoa com uma cama king size ali num quarto de hotel, com um ar-condicionado geladinho, com uma coberta maravilhosa. Se você não tem esse acúmulo, você não vai conseguir dormir. Não adianta. E se pra gente que é adulto isso já é difícil, pra uma criança, pra um adolescente, isso é ainda mais. Então, o que acontece muitas vezes, né? Tanto do adolescente que fez uma soneca muito longa, quando chega o horário de dormir, ele não conseguiu acumular adenosina, esse copinho dele ainda tá vazio, e ele não vai conseguir pegar no sono, quanto alguns pais que às vezes superestimam a necessidade de sono daquela criança, porque o sono vai diminuindo a quantidade de horas que essa criança precisa, conforme ela vai crescendo. E aí, muitas vezes, a família ainda acha que ela precisa de tantas horas que ela precisava com 2 anos, mas quando ela já tá com 6. E aí, às vezes, acaba também colocando essa criança muito cedo na cama. E se essa criança ou esse adolescente não tem esse acúmulo, se o copinho dele tá vazio, ele não vai conseguir dormir. E aí, se for uma criança pequena, ela vai entrar naquela rotina de inventar desculpa, né? Eu quero uma água, eu quero um leite, eu quero uma história. E aí fica ali inventando desculpa pra sair da cama, porque ela não tá conseguindo dormir. Ou seja, o adolescente que ele vai dizer, eu tô bem, né? Que ele fala, eu tô bem. Eu não sinto sono à noite, eu não sinto sono à noite porque eu não preciso. Não, você não sente sono à noite porque a sua rotina tá muito irregular. Isso que eu ia comentar também. Às vezes eu ouço muitos pais, né, que a soneca da tarde não é mais uma necessidade da criança, é uma necessidade da família. Sim. Eles precisam botar a criança para dormir à tarde e aquela criança não dorme, não está em vontade de dormir, gera um conflito enorme na família, né? Então é importante estar atento a isso, né? A gente observando mesmo esses sinais. Então, a soneca, quem vai determinar a idade que essa criança vai abandonar a soneca não é a família, é os pais, né? E falando mais um pouquinho da minha história, eu tive uma filha, né, que ela abandonou as sonecas antes dos 2 anos, que é algo raríssimo. Eu fui até pesquisar isso na literatura. 2% das crianças que param de fazer soneca. Então eu ficava enlouquecida, porque as pessoas falavam, mas essa criança tem que dormir, você tem que botar essa criança pra fazer a soneca. E eu ficava lá sacudindo, e apagava a luz, dava o peito, e ela com os olhão assim abertos, ó, doida pra curtir o dia. E ela não dormia de jeito nenhum, e eu enlouquecida, porque eu precisava daquela soneca pra descansar um pouquinho à tarde com uma criança de 1 aninho e pouco, 2 anos, que tem uma energia enorme. Mas ela não queria dormir. Mas isso acontece, tem crianças que vão ficando mais velhas, elas já toleram ficar bem sem a soneca, mas a família, né, fica tentando, e aí fica nisso, né, insiste, e a criança não dorme de jeito nenhum. Então a gente precisa observar os sinais da criança, né? O sono é uma característica muito individual, assim, a gente tem que parar de olhar para a tabela, né, a tabela de janela de sono, que a fonte é Vozes da Cabeça de quem escreveu, né? Porque eu nunca vi nada disso científico. A tabela de horário de soneca. Não, gente, observa essa criança. Sabe? Como que essa criança fica? Qual é a rotina que ela precisa para ficar bem? Claro, dentro do que a gente sabe que é razoável. E isso vai dizer pra gente. Mas tem família que fica arrasada quando eu falo que a criança não precisa mais da soneca, né? Eu preciso, sim. Sinto muito. No meu caso, a escola ficou desesperada, porque todos dormiam menos ela, exatamente como eu. Com 2 aninhos, Júlia não fazia mais essa soneca da escola. Ela ficava o dia inteiro, almoçava na escola, todos dormiam, ela não. Então, assim, a professora tinha que brincar com ela, fazer atividade, né? Pensando nas nossas crianças, né, com transtorno do espectro autista, síndrome de Down, TDAH, como é que a literatura vê essa questão do sono para eles, né? Porque a gente está falando de neurotípicos, né? Mas, de repente, alguém em casa tem esse perfil de família, né? Como é que você vê isso? Assim? Isso ainda é mais desafiador. Para essas crianças, o sono é tão ou mais importante do que para crianças típicas.
mais elas são crianças que têm um risco muito maior de ter distúrbios de sono. Que Sim. acaba sendo um desafio enorme, né? Porque são famílias que já estão mais sobrecarregadas, famílias que já estão mais cansadas. E aí uma criança que não dorme, é um adulto que não dorme. Então uma família que já está ali tendo uma rotina muito mais puxada do que a média. A gente sabe que a maternidade típica, né? Ela já é cansativa para famílias que têm que lidar com terapia, com necessidades especiais, com crianças que às vezes têm comportamentos mais desafiadores. Isso ainda é mais cansativo. Então essa criança não dormir, isso vai trazer impacto para a família toda. Mas falando até um pouquinho de estatística, tá? Quando a gente fala de população geral, 25% das crianças vão ter ali alguma queixa de sono, tá? É algo muito comum, por isso que a gente precisa saber abordar. Mas falando de crianças autistas, tem estudos que falam de até 80% ter algum distúrbio de sono. Então, dormir bem é mais exceção do que regra. E aí vai gerando, como eu falei, um ciclo vicioso. Porque a criança que não dorme bem, ela vai ter um agravamento dos sintomas do autismo. Então, ela pode ficar mais rígida, ela vai ter mais dificuldade de se comunicar, ela pode fazer mais estereotipias, porque ela não está dormindo bem. Por outro lado, as próprias características do transtorno do espectro autista, de um TDAH, de uma síndrome de Down, enfim, de qualquer outra neurodivergência, vai aumentar o risco dessa criança ter um sono ruim. Né? Seja por questões estruturais do cérebro mesmo, que algumas são visíveis e outras não, sejam por questões, às vezes, da arquitetura do sono. Então, a atividade elétrica cerebral dessas crianças pode ser diferente. E isso pode impactar no sono noturno também. Questões sensoriais, que são muito comuns em crianças autistas, né? Eles são mais sensíveis a fatores externos. Muitas vezes eles têm uma dificuldade maior de perceber, né, as próprias necessidades. Então, é muito comum a gente ver em autistas dificuldade de perceber os sinais de fome, dificuldade de perceber os sinais de sono. Isso vai fazendo com que eles relutem cada vez mais para conseguir adormecer. A necessidade de... Não vou dizer que é necessidade de sono, mas tem estudos que mostram pra gente que autistas tendem a ter um tempo total de sono menor, tendem a ter um sono mais fragmentado, são crianças que são mais difíceis de você implementar estratégias comportamentais, porque a capacidade delas de entendimento pode ser diferente. Algumas crianças têm questões craniofaciais. Então, a síndrome de Down é um exemplo muito grande, que são crianças que têm um risco muito aumentado de ter uma apneia obstrutiva do sono. Questões respiratórias, né? Pois é, às vezes uma criança que tem uma síndrome do X frágil. Então, tudo isso vai se somando e fazendo com que, de fato, cuidar do sono dele seja ainda mais desafiador. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado com essas crianças. Sim, e você falando tudo isso pra gente, doutora Luciane, e a higiene do sono? Dicas, assim, o que a gente pode estar levando para essas famílias, né, que estão aí nos assistindo, de forma prática? O que a gente pode colocar em prática para dar essa maior qualidade ao nosso sono? Então, primeiro, a gente tem que lembrar que a criança, ela não tem um botãozinho que liga e desliga, né? Ela acordou, vou apertar esse botão, ela vai começar a dormir. A gente precisa ir preparando essa criança, sinalizando a ela que é hora de dormir. O nosso organismo, né, os nossos hormônios são muito parecidos quando a gente morava lá nas cavernas. Então, o nosso principal marcador biológico do horário de dormir e do horário de acordar é a luz e a escuridão. Então, tem muitas famílias que eu converso, como é que ele dorme? O quarto é totalmente escuro, um breu, você não enxerga nada na frente. Ótimo, é o quarto ideal. Mas como é que é antes de dormir? Essa criança fica em tela? Fica com todas as luzes da casa acesa? Porque se a gente for pensar ali lá nos animais, né? E nós somos, né? Animais. Não tá assim, um sol de meio-dia, de repente, um eclipse, ficou meia-noite, ficou tudo escuro. A gente vai entardecendo. Então, a gente foi programado para esse entardecer, para ir diminuindo o ritmo ao longo do final do dia. Só que hoje, no nosso mundo muito agitado, isso não acontece. Então, a gente precisa permitir que esse entardecer aconteça na nossa casa. Vamos diminuindo o ritmo, vamos diminuindo a intensidade das luzes.
Então talvez se eu tô aqui na sala, claro que eu não vou ficar na sala, no breu, brincando com essa criança. Mas vamos tentar colocar uma luz indireta, se é aquelas casas que tem ali várias luzes no teto, vamos tentar ligar uma que é mais fraquinha, para já ficar um pouco mais escurinha, essa criança entendendo que é hora de dormir. Se é uma família mais simples, né, que não tem como fazer isso, vamos tentar colocar um abajur, né, um abajur que você consegue muito fácil, ou colocar um dimmer na luz para ela ficar mais fraquinha, ou às vezes uma luz indireta, eu vou acender o outro cômodo para já ficar um pouquinho mais escuro quando for chegando próximo a essa hora de dormir. Sim. Criança tem que ter rotina. Sim. E pra rotina não é só na hora do sono em si, é na hora de despertar. Então, ter um horário regular para iniciar o dia dessa criança. Né? A nossa rotina de sono, assim, vamos dizer, um sono adequado, ele começa na hora que a gente acorda. Então, ter um horário regular para poder acordar, expor essa criança à luz natural, claro que não é largá-la no sol, mas assim, abrir as cortinas, fazer um passeio ao ar livre com ela, para ir sinalizando ela essa rotina desde a hora de acordar. Ter um horário regular para as refeições. Então, não adianta, num dia ele janta às 5, num dia ele janta às 8, num dia ele não janta. Isso vai impactar também na rotina. Vamos tentar fazer atividades que sejam mais calmas. Lembrando que a criança, ela não vai ficar parada, né? Quando eu falo de fazer atividades mais calmas, eu não estou esperando que sua filha de 2 anos fique ali sentado jogando o jogo da memória, né? Ele vai querer, é uma idade que eles são ativos, que eles querem correr, que eles querem brincar. Mas vamos tentar, a gente que é adulto, tentar manter essa tranquilidade para não ir atiçando mais essa criança. Como é que é o horário que os pais chegam em casa? Esse é um fator que você até trouxe um pouquinho lá atrás, que influencia muito. Então, tem criança que ela começa a sentir sono 7 horas da noite, mas 7h20 é a hora que o pai está abrindo a porta. Sim. Então, é um pai que saiu cedo, então essa criança ela não viu o pai, né? Quando ele ouve ali o barulhinho da porta, ele quer brincar. Ele tá com saudade, né? E muitas vezes o pai também tá com saudade daquela criança. Mas se isso acontece assim, né? Eu sempre recomendo tentar ajustar os horários do adulto para que não bata exatamente na hora que a criança dorme. Quando isso é possível, eu sei, né? Falando de realidade de Brasil, né? Eu sei que nem sempre isso vai ser possível, mas se for, a gente tentar, né? Chegar pelo menos 1 horinha antes, ou se não tiver jeito, chegar um pouquinho depois que essa criança já adormeceu. Se não tiver como, assim, esse familiar, esse pai ou essa mãe, ele vai ter que chegar e entrar já nessa rotina de sono. Então, o que não dá, às vezes é um pai que chega do trabalho 7h30, e ele vai querer fazer tudo aquilo que ele não conseguiu fazer durante o dia com o filho. Vou jogar bola, não dá. Então, chegou tarde, vamos entrar nessa rotina de sono. Vamos ser ali o pai que vai dar o banho, que vai ler uma história, que vai colocar esse filho para dormir, para você ter esse tempo de qualidade, que é importante, mas sem privar a criança de dormir. E a gente ter essa regularidade, a gente entender, né, como é que tá essa qualidade do sono, se a criança ela tá roncando, se a criança tá se mexendo muito, vamos conversar com o pediatra para ver se não tem ali alguma questão respiratória que a gente consiga fazer para essa criança melhorar essa qualidade de sono. Se já é um adolescente, já tá tendo contato com telas, o ideal é que 1 hora antes do horário de sono, a gente suspenda o uso de eletrônicos. Como eu falei, o eletrônico ele não pode dormir no quarto dessa criança mais velha, desse adolescente, porque eles usam de madrugada e os pais não sabem. Então, são cuidados que a gente vai tendo para conseguir ter uma melhor qualidade de sono. Dá para ficar ouvindo você a manhã toda. A gente está aqui bom. Aprendendo, Sônia. Admirando e aprendendo. Fechar, né? Isso. Uma pena, porque é uma delícia, né? Assim, muito a bom gente, mesmo. muito bom, né? E eu acho que é muito bom porque a gente também tem muito prazer no que faz, né? Sim. E é visível o seu prazer, né, doutora Verdade. Luciane, assim, no que você estuda, no que você se dedica. E a gente fica aqui só admirando também e aprendendo. E então, queria muito agradecer a sua disponibilidade, a sua presença aqui conosco no podcast Incluir, né, nesse 11º episódio. A gente espera que vocês gostem bastante também E a doutora desse Luciane tema. estará conosco no seminário, né, que teremos agora no dia 13 de junho. Estaremos com a doutora Luciane conosco. Venha participar também.
E Eu acho também que é importante divulgar seu Instagram, né? Porque lá você também fala Verdade. coisas muito bacanas, né? @neuro sem neura, não é isso? Isso. Então, quem quiser aprender um pouquinho mais sobre sono, eu tenho um livro, que é o Sono Infantil Sem Neura, que foi um livro escrito mesmo para mães, mas me surpreendi de saber que muitos profissionais da área de saúde e educação também estão lendo esse livro, que eu tento explicar, assim, de maneira bem didática, todo esse processo do adormecimento, do amadurecimento do sono, desde o recém-nascido até o adolescente, o que os pais podem fazer para ajudar as suas crianças a dormir, e também nas minhas redes sociais, que eu tô sempre falando. E tô muito animada de poder participar do seminário e falar um pouquinho mais, né, sobre esse tema, porque a gente consegue aprofundar, talvez, alguns pontos que são muito importantes. E com exemplos, né, claros, do que o profissional pode fazer para ajudar essa criança a dormir melhor também. tem o Trio do Sono também, que eu acompanho lá, Verdade, entro em aham. algumas lives, né? Que é Aham. um trabalho também super importante, né? Quer falar um pouquinho? Sim, Convidar sim. as Então, pessoas? é um projeto que eu criei com duas colegas médicas, a Amanda, que é otorrinolaringologista, e a Cristiane, que é pneumopediatra, que já é um projeto que a gente tem para falar sobre sono específico para profissionais de saúde. Então, é no @Trio do Sono. Então, lá vocês também conseguem aprender um pouquinho mais sobre os nossos cursos, sobre os nossos projetos e aprender mais sobre esse assunto. Muito bom. Delícia. É isso. Muito obrigada Eu que agradeço, adorei pela participar. presença, foi ótimo. E é isso, gente. Continuem conosco e mantemos o convite, seminário, agora, dia 13 de junho, aprendizagem e comportamento, como pensar a inclusão na atualidade. Venham conosco. Até a próxima.